Agroband, oferecimento FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Olá, bom dia para você que acordou cedinho para tomar o café da manhã comigo, ligadinho no Agroband. Obrigada pela sua companhia, você que nos assiste aqui pela Band Bahia, para toda a Bahia e Sergipe, e obrigada a você que nos acompanha de qualquer lugar do mundo pelas nossas redes sociais. Aqui você assiste a entrevistas exclusivas, reportagens de campo e análises sobre agricultura familiar e empresarial. Tudo isso com um olhar crítico e atualizado. Confira agora o que preparamos para o programa de hoje. A safra de algodão na Bahia pode ser 14% maior do que a passada. O estado deve produzir mais de 780 mil toneladas da pluma. Falta de espaço para armazenamento de grãos preocupa produtores em todo o Brasil. Piscicultura empresarial. A atividade vai fazer parte das alternativas para o desenvolvimento econômico do município de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Um projeto que visa impulsionar ainda mais o setor agrícola do oeste da Bahia. Já é uma potência na soja, no algodão, agora se tornar uma potência também na piscicultura. Tem ainda o papel estratégico da agricultura familiar na Bahia Origem Week. Mais de 30 mil visitantes participaram do evento. Aqui você tem o próprio produtor aqui no seu estande, no seu balcão. Então ele consegue falar da origem, de fato, e a palavra é isso, a origem do produto. Jaguatiricas e outros animais silvestres voltaram para casa em ação de empresa na Bahia. O Instituto Federal Baiano e a Universidade Federal de Viçosa lançam edital para o doutorado profissional em extensão rural. O Agroband traz ainda um centro de melhoramento genético especializado em asininos, onde mulas dão cria. Aqui, a nossa mula dá cria. Na verdade, ela serviu como uma barriga de aluguel. Então, ela gerou um embrião que a gente colocou nela já pronto. Então, é um cruzamento de 2 asininos, 2 jumentinhos, um jumento, uma jumenta fêmea e um jumento macho, que deram origem a essa jumentinha que a gente está vendo ali. A piscicultura empresarial foi discutida como alternativa para o desenvolvimento econômico do município de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado. Representantes da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, da Bahia Pesca e da Prefeitura se reuniram para alinhar as ações voltadas à criação de peixes em tanques e reservatórios de irrigação. O objetivo é fortalecer a cadeia produtiva da piscicultura na região, aproveitando os recursos hídricos disponíveis e promovendo a qualificação da produção. Esse projeto é um projeto muito importante para a Bahia, um projeto que visa impulsionar ainda mais o setor agrícola do oeste da Bahia. Já é uma potência na soja, no algodão, agora se tornar uma potência também na piscicultura. A utilização dos tanques de irrigação dele para colocar pescado, gerando renda, emprego e, acima de tudo, sustentabilidade. Imagina você conseguir produzir uma água de melhor qualidade que vai sair para a sua irrigação. Embora já exista um trabalho voltado para pequenos produtores, considera-se que há um potencial significativo ainda não explorado na região. A partir disso, estamos fazendo uma visita técnica ao município de Luiz Eduardo Magalhães para fazer o plano de trabalho, fazer o projeto e o que eu não tenho a menor dúvida, vai se tornar referência em toda a região e impulsionar cada vez mais a piscicultura do oeste. A piscicultura na Bahia tem recebido atenção crescente devido ao seu potencial econômico e social. Programas de assistência técnica, financiamento e apoio à comercialização têm sido implementados para incentivar a produção sustentável e fortalecer a cadeia produtiva. A iniciativa em Luiz Eduardo Magalhães alinha-se a esses esforços, buscando transformar a região em um polo de piscicultura empresarial. O papel estratégico da agricultura familiar foi um dos destaques da Bahia Origem Week, feira realizada no Centro de Convenções de Salvador na última semana. Mais de 300 mil visitantes participaram do evento. Mais de 80% dos expositores representaram uma agricultura familiar, com produtos de identidade territorial e apoio de políticas públicas estaduais. Aqui você tem o próprio produtor aqui no seu estande, no seu balcão. Então ele consegue falar da origem, de fato, e a palavra é isso, a origem do produto. Eles plantam a pimenta, faz a geleia, faz o licor, faz os produtos, da mesma forma do leite.
e assim do chocolate. Então isso ajuda a gente a contabilizar um crescimento muito forte, muito intenso. Fora bebidas alcoólicas, nós temos uma rede, como assim, se você chegar hoje na Chapada, você tem uma cachaça, um vinho. Se você chega nos cânions do Paulo Afonso, estive lá ontem e vi o potencial que nós temos lá de vinhos, casado com queijo, casado com carnes de cordeiros. Então eu potencializo muito os investimentos do Estado da Bahia para que a gente possa colher através dos agricultores, das agroindústrias. Além da comercialização, o evento reuniu ações de turismo, promoção da identidade local e intercâmbio internacional, com visitantes de outros países conhecendo a produção baiana. Este evento é um evento da economia, mas é também um evento turístico, por conta de serem produtos de origem baiana. Aqui nesta feira, nós reunimos produtos de origem animal e vegetal, desde a agroindústria até a agricultura familiar. Aqui também nós temos artesanato e temos a economia produtiva, todos de origem baiana. Isto promove as nossas 13 zonas turísticas. A feira movimentou cerca de 15 milhões de reais em negócios. Tem um lema que a gente usa sempre: quem coloca alimento na mesa dos baianos e baianas, dos brasileiros, é a agricultura familiar. Então a gente está aqui com esses produtos, tanto derivados de leite, como derivados de amêndoa e cacau, como de café, com a diversidade da agricultura familiar, está presente aqui na Origem Week, a força da agricultura familiar. Isso é produto de política pública, que chegou no interior, chegou nos municípios, chegou onde deveria chegar, que era na zona rural, no ambiente rural, desses empreendimentos da agricultura familiar. Isso tem uma liderança do nosso governador Jerônimo Rodrigues, que veio dessa caminhada e transforma a sua caminhada em política pública. O Brasil deve colher neste ano uma super safra de grãos, de acordo com a Conab. Até aí, tudo bem, mas o que preocupa é onde guardar essa produção. Faltam locais de armazenagem no país. É colheita por um lado, plantio pelo outro. O agro brasileiro não para e, mesmo diante das adversidades climáticas, deve ter uma super safra neste ano. A previsão da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, é de uma produção de 322 milhões e 300 mil toneladas. Caso esses números se consolidem, será a maior safra já registrada no país. O dado é animador, mas, por outro lado, preocupante em relação à capacidade estática do Brasil de receber esse volume de produção. O Brasil tem atualmente uma capacidade estática de armazenagem de 210 milhões de toneladas. Com a previsão da Conab de uma safra recorde de 322 milhões de toneladas, o déficit de armazenagem pode passar de 112 milhões de toneladas. Nós conversamos com um especialista que é consultor de financiamentos agro a respeito. Ele afirmou que esse cenário vem se agravando anualmente no país. Você veja que no ano passado, na safra do ano passado, 2024, nós tivemos uma produção global no agro, de grãos no Brasil, de 322 mil toneladas. E em relação à armazenagem, até o ano passado, havia um déficit aí de 122 mil toneladas de armazenagem estática. E isso é uma crescente, vem acontecendo de modo crescente ano a ano. Este ano, provavelmente, os números serão maiores. A produção de grãos no Brasil cresceu em ritmo acelerado nos últimos 15 anos. O percentual passou de 5% ao ano. O jeito é torcer, segundo ele, por recursos do Plano Safra e até outras linhas disponíveis no mercado. Todo mundo fica agora nessa expectativa, na expectativa de como vai se dar esse novo Plano Safra 24-25, Nós tivemos no ano passado um Plano Safra 24-25 na ordem aí de aproximadamente 470 bilhões de reais, e nós não sabemos ainda qual vai ser a definição do governo federal em relação a esse número definitivo. Então nós estamos nessa expectativa, aguardando a divulgação das novas condições do Plano Safra, um pouco agravado aí com a Selic, que semana passada foi elevada aí a 14,25%, mas esperamos que o governo se sensibilize e realmente demonstre na prática que entende o setor agro como o pilar da economia nacional.
E no próximo bloco, a Bahia deve bater recorde em produção de algodão. Não sai daí, o Agroband volta já. Estamos de volta e não deixe de nos seguir também nas redes sociais e acompanhar as novidades que vêm direto do campo. A safra 2024-2025 de algodão na Bahia pode ser cerca de 14% maior do que a registrada no ciclo de 2023-2024. Se confirmada, o estado deve produzir mais de 780 mil toneladas de algodão em pluma. A produção estimada é de 787.600 toneladas de algodão em pluma em uma área total de 413 mil hectares. De acordo com a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a produtividade final na região oeste, responsável por quase 99% da produção estadual, vai depender das condições climáticas dos próximos meses. Em março, algumas áreas do Cerrado Baiano enfrentaram estresse hídrico por falta de chuva, com retorno das precipitações apenas no final do mês. Cerca de 1/3 das lavouras foi implantado com sistema de irrigação, o que contribui para reduzir o risco climático e garantir maior estabilidade na produção. A Bahia segue como o segundo maior produtor de algodão do país, atrás apenas do Mato Grosso. Mas enquanto a Bahia vive essa realidade, um dos estados que já foi líder na produção de algodão, hoje luta para voltar ao mercado. O algodão foi no Paraná um grande gerador de mão de obra e renda no campo na década de 1980 e início da década de 1990. Hoje, embora o Brasil seja o maior exportador mundial do produto, a cultura deixou de ser cultivada em vários estados. O Paraná é um deles. Na década de 80, o Paraná se tornou o principal produtor de algodão do país. No início da modernização agrícola, no binômio soja-trigo, no fim da era do café, a cultura foi importante para o processo de transição café-soja. O agrônomo Silvio Ferrari, do IDR Paraná, região de Maringá, explicou os fatores que contribuíram para a desistência do produtor à cultura e os estudos realizados para sua reimplantação. A cultura do algodão, ela ocupou uma área muito expressiva no estado do Paraná. E por alguns motivos, essa área foi decaindo até um ponto que o pessoal parou de plantar. Por quais motivos? Problemas de mão de obra, que era uma cultura essencialmente tocada por mão de obra manual de pessoas, baixa produtividade e também, principalmente, a ocorrência de uma praga que dizimou as lavouras, que foi o bicudo do algodão. Então a área foi diminuindo ao ponto de ela praticamente acabar dentro do estado do Paraná. Ela migrou para outros estados em que lá se planta de uma maneira mais industrial, com toda uma infraestrutura organizada para isso. Ainda segundo ele, existe até uma associação dos cotonicultores do Paraná atuando para fortalecer a retomada da cultura. A gente observou alguns movimentos que alguns produtores voltaram a acreditar na cultura de novo. Então hoje existe já uma área plantada de em torno de 1.500 hectares, mais na região de Londrina, ali norte, aqui no norte do Paraná. E a ideia é que essa área se expanda um pouquinho mais. Essa coordenadora de curso de engenharia agronômica de uma faculdade de engenharia de Maringá lembrou que o estado foi o maior produtor de algodão do Brasil, com 709 mil hectares cultivados. Mas, entre outros fatores, a infestação dessa praga, o bicudo do algodoeiro, contribuiu para o declínio da cultura no Paraná. E hoje, estudos com os acadêmicos da área fazem parte da tentativa de reativar a cultura na região. Estamos recuperando a produção, então para trazer para eles conhecerem realmente um pé de algodão e trazer essa como uma opção viável para o cultivo aqui na região, tanto como uma parte de rotação de cultura para melhorar a qualidade do solo, quanto de produção de algodão aqui na região. Então agora a gente vem trazendo essas outras alternativas para a gente ter um melhor manejo do solo. De acordo com a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, a área de algodão plantada hoje no Brasil é de 1.800.000 hectares. Para esta safra, a previsão é colher 5.400.000 toneladas de algodão em caroço no país. Jaguatiricas e outros animais silvestres foram soltos em uma área de preservação ambiental no litoral norte da Bahia. A ação ocorreu em uma reserva particular do Patrimônio Natural Lontra, localizado na divisa dos municípios de Entre Rios e Itanagra. Os animais foram recuperados pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres de Salvador. 2 jaguatiricas, um tamanduá e um teiu foram reinseridos na natureza.
A EPPI Lontra é uma área de conservação da Bracel que tem 1.377 hectares de área conservada. É uma área de vegetação nativa de Mata Atlântica, onde abriga uma grande biodiversidade do litoral norte da Bahia. O local é reconhecido pela Unesco como posto avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e é cadastrado como área de soltura de animais silvestres. É ASAS, área de soltura de animais silvestres, desde 2021, então são quase 4 anos como área de soltura e vem recebendo diversas espécies devido à sua qualidade ambiental, a proteção que a companhia delibera sobre a área e todas as outras características que podem dar sucesso reprodutivo às espécies. A Bracel já registra quase 1.200 animais reintroduzidos em suas 4 áreas de soltura na Bahia. E no próximo bloco você vai conhecer um centro de melhoramento genético de asininos. Lá as mulas também dão cria. A gente volta já. Estamos de volta com o seu Agroband aqui na tela da Band Bahia para toda a Bahia e Sergipe e para o mundo nas nossas redes sociais. É sempre um prazer compartilhar amanhã de domingo com vocês, especialmente nesse 13 de abril. O Instituto Federal Baiano, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, lançou essa semana o edital para o doutorado profissional em extensão rural. O curso representa um marco para as duas instituições e possibilitará a formação de profissionais de alto nível na área. O objetivo é formar doutores no quadro docente de instituições distantes dos grandes centros de pesquisa, reduzindo assimetrias regionais e fortalecendo a produção científica voltada ao desenvolvimento local. É um programa de doutorado que tem um forte vínculo com a extensão rural. E é uma oportunidade não apenas para elevar a qualificação profissional dos nossos servidores, mas de também fortalecer os principais sistemas produtivos localizados nos nossos territórios de identidade, sobretudo no território Baixo Sul da Bahia. E o mais interessante de tudo isso é que o projeto de tese poderá ser desenvolvido no próprio município onde a unidade do Instituto Federal Baiano está localizado e assim, sobretudo, poder atender demandas sociais e econômicas locais, contribuindo fortemente para o desenvolvimento sustentável regional. Além de qualificar profissionais de alto nível na área de extensão rural, a parceria também permitirá à Universidade Federal de Viçosa ampliar a sua atuação no Nordeste, enquanto o IF Baiano passará a contar com um programa de formação de pesquisadores em nível de doutorado. As inscrições elas terão vigência até o dia 4 de maio e nós temos um link onde todas as informações estão apresentadas e detalhadas. Então eu convido todos vocês, servidores do Instituto Federal Baiano, para realizarem a sua inscrição. O curso é totalmente gratuito e, inclusive, haverá apoio financeiro do próprio Instituto Federal Baiano para que os servidores possam desenvolver e realizar o curso. O projeto ele já deve ser apresentado no momento da inscrição, que será, inclusive, foco de análise para a seleção desses estudantes. E nesse contexto, o ideal é que o projeto ele trate de temas locais, de relevância para a sociedade. E o Agroband mostra agora um centro de melhoramento genético especializado em asininos. Sim, as mulas e jumentos deixaram de ser apenas animais de trabalho. Há toda uma infraestrutura voltada para o desenvolvimento de campeões em torneios muito disputados. E lá, as mulas neste centro também dão cria. Você já viu uma mula da cria? Para entender um pouquinho mais sobre isso, eu vou conversar com a Luana. Luana, conta para nós quais são esses avanços genéticos. É isso mesmo. Aqui, a nossa mula da cria, na verdade, ela serviu como uma barriga de aluguel. Então, ela gerou um embrião que a gente colocou nela já pronto. Então, é um cruzamento de 2 asininos, 2 jumentinhos, uma jumenta fêmea e um jumento macho, que deram origem a essa jumentinha que a gente está vendo ali. E foi a mula que levou essa gestação a termo. Então, a gente transferiu o embrião já pronto nela e ela fez o papel da gestação ali durante todo esse período. E por que a escolha de uma mula e não de uma égua?
A mula, ela é uma ótima receptora como mãe, ela tem um ótimo instinto materno e a gente tem visto que elas têm um cuidado muito bom ali com esses animais e por um problema técnico também que a gente tem na transferência de embrião para as jumentas, a gente tem predileção pelas mulas como receptoras. Então, graças a essa aptidão materna que faz essa diferença, é isso? Isso, com certeza. Qual que é o tempo de gestação que a mula tem com relação à égua? A mula, se ela estiver gestando um asinino, ela pode chegar até 12 meses de gestação. Se for uma gestação de equino ou de muar, esse tempo é um pouquinho mais curto, geralmente de 11 meses. Luana, a mula, então a gente pode dizer que ela ajuda, na verdade, na criação dos animais, porque são animais caros que elas carregam no ventre, é isso? Isso mesmo. Então, não necessariamente a gente precisa de uma matriz excepcional para gestar esses embriões. A gente pode utilizar uma mula comum, que faça esse papel de mãe para fazer essa gestação. Então a gente pode colocar realmente um embrião de alto valor genético em uma receptora comum e ela vai fazer todo esse papel de desenvolvimento embrionário até o parto desse animal e, consequentemente, também o pós o nascimento. Então ela vai, esses primeiros 6 meses, o produto vai ficar ali junto com a mãe, o filhotinho vai ficar junto com a mãe e ela vai fazer esse papel materno. Com isso vocês otimizam os ganhos da propriedade, não é? Isso mesmo. Então, aqui no CMG, a gente consegue selecionar os melhores animais que a gente tem, geneticamente falando, e realizar esses embriões, transferir em animais comuns e elas vão fazer o papel da gestação. Então, a gente consegue otimizar aqui. O nosso melhoramento genético ele vai avançar muito mais rápido, porque a gente consegue encurtar esse tempo de gestação que a gente deveria ter para uma matriz, a gente consegue dividir para várias mães gestarem. E nesse caso aqui, gente, a mula já tá prenha e tá com asinino no pé, não é? É, isso mesmo. Então ela pariu já faz um tempinho e logo após o parto a gente já começou a avaliar ela novamente, a preparar para uma nova gestação. Então ela já está com um embrião ali confirmado e daqui um período de 11 meses mais ou menos a gente já vai ter outro filhotinho ali dela. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. O mercado de asininos cada vez mais cresce no Brasil. E para entender um pouco desse universo, eu vou conversar com o Édipo. Édipo, conta para nós por que dessa grande procura. Hoje no Brasil, num todo, né, no país, tem uma grande procura sobre os asininos, né, devido ao melhoramento genético da raça, né. Hoje o asinino e tanto os moares, eles não são mais considerados animais de carga, de tração, de trabalho, né? Hoje, principalmente na parte dos moares, são animais que estão se desenvolvendo como animais de passeios. Hoje esses animais eles estão se destacando no esporte, né? Em várias modalidades, né? Incluindo, né, que é o principal, que é a marcha, né? Que é o andamento, as competições de marcha. Os moares hoje eles têm prova de tambor, run short, apartação, laço em dupla, todas as quesitas competições, os moares estão inclusos hoje. E, gente, a gente está falando do animal que é super campeão nacional, não é? Super campeão nacional. Quais os prêmios que ele ganhou? Ele ganhou no ano de 2024 agora, que é a Enapega, né? Maior competição do país. Então ele é campeão de categoria, né? E ele é o grande da raça, considerado o maior jumento da raça, mais premiado. Édipo, existe um preparo para esses animais todo antes de uma competição. Conta para nós quais são esses preparos. Bom, o preparo desses animais antes da competição, eles têm 3 quesitos, né? Primeiro quesito é a alimentação, uma boa suplementação, né? E após essa boa suplementação, nós entramos com um trabalho, né, da parte muscular dos animais, onde é feito passo, né, onde a gente coloca esses animais num rodotrote para que venha preparar a parte muscular, né, e depois é feito o andamento da marcha desses animais. E o que eles comem especificamente para ter um porte assim tão saudável? Feno à vontade, o sal mineral sempre no coxo, e eles comem na média de
4 a 6 quilos de ração diárias. E a gente pode afirmar, gente, que esses animais são atletas de alta performance, não é? São animais de alta performance, animais que são separados desde a desmama, né? Já ocorre uma apartação desses animais para chegar até esse nível de estar entrando nas pistas e disputando. E o que eles avaliam durante um julgamento? Assim? O que é analisado num animal desse? As características? O que implica tudo isso? As características de um julgamento dos moares, tanto como asininos, na parte morfológica, são orelhas bem implantadas, né? A característica de um chanfro, a gente usa o termo entre nós mesmo, sem muitas técnicas, um chanfro acarneirado, né? O que é um chanfro? Chanfro é essa parte aqui, ó. Essa parte do chanfro, né? Então essa mula, ela é uma mula campeã, né? De categoria lá em Iporá, né? Um dos maiores eventos de mulas do Brasil, né? E as características são chanfro, as orelhas bem implantadas, né? Um pescoço leve, né? Uma saída de pescoço leve, né? Uma mula com um bom arqueamento nas costelas, garupa, uma ossatura muito boa, né? Toda proporcional, né? Na verdade, desde a orelha até as patas, as pernas, tudo. Tudo. Começa desde a cabeça a todos os membros, né? Esse é as características de um animal excelente de morfologia. E realmente é um trabalho fantástico que vocês fazem aqui há muitos anos, né? Sim, o CMG Unifil já tem aí 8 anos, né? Eu estou aqui há 6 anos. 6 anos melhorando geneticamente a raça pega e os moares. Parabéns pelo trabalho de vocês, que engrandece o mundo dos asininos. Obrigado. O Agroband de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas em nossas redes sociais. Foi um prazer passar esse domingo do meu aniversário com vocês e eu espero vocês semana que vem, no mesmo horário, aqui na tela da Band Bahia. Até a próxima! Agroband, oferecimento FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo.